certeza que você também já acreditou que tatuagem era pecado, ou que era errado, que não era de Deus, ou qualquer coisa assim. E talvez ainda acredite. Mas afinal, é ou não é pecado? Então, bora bater um papo sobre o assunto? Biblicamente e teologicamente falando, afinal, como que Deus enxerga mesmo essa questão? Para a gente iniciar esse papo, eu quero dar uma olhada com você no texto bíblico mais utilizado para embasar as ideias do povo cristão, em especial os evangélicos, a respeito desse assunto, que é Levítico, capítulo 19, versículo 28. Pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Essa é a versão Almeida e Corrigida Fiel. Primeiro, nós precisamos fazer uma análise do texto. Perceba que logo no início do versículo fica evidente de qual assunto ele se trata. Do que esse versículo fala? Da proibição de Deus a respeito de rituais que eram realizados naquela época por aquele povo no período do luto. Ou seja, quando alguém próximo morria, era assim que eles procediam. Esses rituais eram feitos para a suposta remissão dos erros dos mortos perante os deuses da cultura e da mitologia egípcia, ou também em culto de homenagem ou adoração a esses mortos. Logo, esse texto trata da proibição de Deus aos rituais idólatras realizados a outros deuses ou a pessoas já mortas. Isso pode ser observado e confirmado também em outros textos do Antigo Testamento na Bíblia, como Isaías capítulo 15, verso 2, Jeremias capítulo 16, versículo 6 e Jeremias capítulo 41, verso 5. E como eram esses rituais? Se você ler os textos bíblicos que nós citamos agora, e até outros que falam a respeito desses rituais, e também se você fizer um estudo da história, cultura e mitologia egípcia, que estava entranhado no povo israelita, até por conta da escravidão egípcia, que durava mais ali de 400 anos, você vai perceber que esses rituais não têm absolutamente nada a ver com as tatuagens que são feitas atualmente. Eles eram feitos com homens raspando a sua barba, cortando, fazendo cortes relativamente profundos no seu rosto, a fim de produzir cicatrizes e também procuraram provocar uma dor física que era utilizado para fazer um paralelo com as dores da alma pelo luto, ou também para se penalizar com a dor dos cortes, para pagar, entre aspas, os pecados cometidos pelos mortos. Perceba que os rituais proibidos pelo versículo de Levítico realmente não têm relação com a tatuagem, a maneira como nós a conhecemos. Algumas traduções bíblicas traduziram marcas na carne usando a palavra tatuagem. Isso ocorre, por exemplo, nas traduções NVI, que é a Nova Versão Internacional, e também na King James. Isso, na verdade, é enxergado, de certa forma, pelos estudiosos como erro de tradução, já que a palavra tatuagem, no nosso contexto, não tem absolutamente nenhuma relação direta com as práticas pagãs realizadas pelo povo Israel pós-dominação egípcia, e claro, proibidas por Deus nesse versículo. Veja, por exemplo, o enfoque do texto nas seguintes traduções. Vou ler para você a tradução do mesmo texto, Levítico 19, 28, a NVT, Nova Versão Transformadora. Diz assim: quando lamentarem a morte de alguém, não façam cortes no corpo, nem marcas no corpo. Percebe o enfoque do texto? Quando lamentarem a morte de alguém, o enfoque está na morte. Outra tradução, NBV, Nova Bíblia Viva, também uma tradução da Bíblia para o português, que vai dizer assim: não façam cortes no corpo por causa dos mortos, nem marca alguma no corpo. Por que eu não devo fazer nenhuma marca ou corte no corpo? Por causa dos mortos. Enfoque do texto, adoração aos mortos. NTLH, que é a nova tradução na linguagem dos dias de hoje, que aí é uma versão aí dos anos 2000. Quando chorarem a morte de alguém,
não se cortem, nem façam marcas no corpo. Mesmo enfoque. NAA, Nova Almeida Atualizada. Essa é de 2017, uma tradução inclusive mais recente. Levítico 19, 28, o mesmo texto diz: pelos mortos não façam cortes no vosso corpo, nem coloquem marca nenhuma sobre vocês. Por que então que eu não ponho nenhuma marca sobre mim ou não faço corte sobre o meu corpo? Por causa dos mortos, pelos mortos, mesmo enfoque do texto. Perceba que eu citei no mínimo 5 versões de traduções bíblicas para a língua portuguesa e poderia citar até mais, onde fica claro o foco de Deus no mandamento que proibia cortes na carne ou na pele, feitos em rituais pagãos no período de luto. E nem sequer o termo tatuagem é utilizado no texto original, a não ser no caso da tradução NVI e na King James, que, como eu disse, os estudiosos consideram até um erro de tradução. A tradução interlinear Almeida e Revista atualizada, interlinear seria aquela que nos dá acesso aos termos no hebraico para as palavras marcas na carne, também não trazem evidência alguma da relação entre essa prática e as tatuagens de hoje, que são uma prática quase que exclusivamente estética. Nessa tradução interlinear, é dito: pelos mortos não ferireis a vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. Mais uma vez, o enfoque e a tônica ali do texto é pelos mortos. Logo, a exegese, que é a ferramenta literária de extração do sentido original do texto, não mostra relação direta entre as tatuagens de hoje com essa prática pagã proibida em Israel. Mesmo quando você está lendo o texto do original hebraico, que foi o idioma da escrita do Antigo Testamento. Então, até aqui, compreendemos que, de fato, o texto mais utilizado para embasar a proibição da tatuagem atualmente nem sequer trata desse assunto. Mas vamos supor que Levítico 19, 28 estivesse falando de tatuagem, como nós a conhecemos. Não fala, mas vamos supor que falasse. Ele seria aplicável para nós nos dias de hoje? A resposta também é não. Na Bíblia são descritos 3 tipos de mandamentos de Deus para o homem, né? Ao todo, o Antigo Testamento tem 613 mandamentos. Os teólogos dividem esses mandamentos em 3 categorias diferentes, que é a lei moral, aquela que revela a essência de Deus, a natureza boa, santa e justa de Deus; a lei cerimonial, que diz respeito aos rituais da Antiga Aliança, os formatos de culto no Antigo Testamento, e tinha o objetivo de apontar para Cristo, o Cordeiro de Deus, né, que havia de vir. E a lei civil, ou judicial, que tinha o objetivo de regulamentar de forma específica a vida da sociedade e do povo de Israel quando foi dada. Era o ordenamento jurídico específico para um povo há mais ou menos 3.400 anos atrás, sendo válido somente para aquela época para eles. Então, destas 3, lei moral, civil e cerimonial, a única que é eterna, que nunca passa, é a lei moral. Por isso, segundo entendem os cristãos, ela fornece um padrão universal de justiça a ser seguido em todos os tempos. E vale destacar que a lei moral do Antigo Testamento é desenvolvida no Novo Testamento na perspectiva da lei do amor e da liberdade, por Jesus Cristo e pelos seus apóstolos. Logo, a lei cerimonial e civil, que eram na época o ordenamento religioso e ordenamento jurídico específico do povo de Israel, para nós só possui valor histórico. E adivinhe em qual desses 3 Levítico 19 e 28 está classificado? Exatamente na lei cerimonial e na lei civil, o que significa que não devemos observar e obedecer de forma literal as ordenanças de Levítico 19. E se nós fôssemos obedecer, o que seria um erro grotesco de interpretação de texto, mas vamos supor que se a gente fosse obedecer, não poderíamos obedecer um mandamento e o outro não. Então, por exemplo, olha o que diz esses outros textos de Levítico 19. O versículo 9. Quando fizerem a colheita do trigo,
não colham as espigas dos pés que ficam na beira do campo, nem voltem atrás para pegar as espigas que não tiverem sido colhidas. O verso 27, também do capítulo 19 de Levítico. Não cortem o cabelo dos lados da cabeça, nem aparem a barba. Outro mandamento de Levítico 19. Guardem o sábado, que é o dia sagrado, e respeitem o lugar onde eu sou adorado. Perceba que se você obedecer os mandamentos, se você for obedecer os mandamentos de Levítico 19, primeiro que não tem nem como. Segundo que seria incoerente com as escritas do Novo Testamento, porque ele faz parte de um ordenamento específico para Israel, de maneira civil e de maneira cerimonial. E observe que o próprio contexto do texto deixa claro a inaplicabilidade dele para os dias de hoje, de forma literal. Levítico 19, 23, mais um exemplo, tem um mandamento dizendo assim: quando vocês estiverem morando na terra de Canaã, alguém aí vai morar na terra de Canaã? Não vai, né? Então vamos lá, não se aplica a você, nem se aplica a mim. Mas, continuando o texto. Quando vocês estiverem morando na terra de Canaã e plantarem árvores frutíferas, não comam as frutas que as árvores derem nos primeiros 3 anos. Essas frutas são impuras. No 4º ano, as frutas são dedicadas a mim, o Senhor, como oferta de louvor. No 5º ano, vocês poderão comer as frutas. E assim, as árvores produzirão cada vez mais. Eu sou o Senhor, Deus de vocês. Esse é o texto. Perceba que logo no início desse mandamento, do versículo 23, ele já começa a deixar claro que aquele mandamento, além de ser uma lei civil e uma lei cerimonial para Israel, ele também tinha uma especificação geográfica. Quando vocês estiverem morando na terra de Canaã. Isso em si já deixa claro que não é um mandamento aplicável de forma literal para nós. Logo fica claro que mesmo que o versículo 28 falasse de tatuagem, e, abre parênteses, não fala, mas mesmo que falasse, ainda assim seria um erro tentar utilizá-lo para condenar essa prática diante de Deus atualmente. O Novo Testamento também confirma isso, confirma o fato de que nem todos os textos do Antigo Testamento podem ser aplicados de maneira literal nos dias de hoje. E Levítico 19 é um deles que não pode. Agora, vamos, por exemplo, Novo Testamento, livro de Gálatas vai dizer assim: temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Então, a justificação não vem pelas obras da lei. Gálatas também, capítulo 3, versículo 11. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Romanos, capítulo 3, versículo 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Filipenses, capítulo 3, versículo 9. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Mais um. Romanos, capítulo 7, versículo 6. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Gálatas, capítulo 2, verso 21. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Deixa eu fazer um parênteses aqui em Gálatas 2, 21. Perceberam como é muito sério essa questão de seguir a lei de maneira literal? A Bíblia nos diz que se nós somos justificados pela lei, então Jesus morreu em vão, inutilmente. Então, não há justificação pela fé se nós formos justificados pela lei. Último texto, Hebreus 7,12. Porque mudando-se o sacerdote, necessariamente também se faz mudança da lei. Então, você vai sim perceber que há coisas que eram mandamentos diretos, específicos para o povo de Deus naquela época, no Antigo Testamento, e que não são para nós. Porque antes o sacerdócio era a antiga aliança, os sacerdotes falhos e humanos. Agora o sacerdócio é o sacerdócio perfeito, o governo de Jesus Cristo, que não erra, que não falhou e que não falhará. Então, a mudança na lei
nós estamos, a mudança na lei, nós estamos debaixo da lei do amor, que é ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo e ao próximo como a ti mesmo. É isso que a Bíblia diz. E nós poderíamos citar ainda muitos outros textos do Novo Testamento que mostram claramente o fato de que os mandamentos da lei do Antigo Testamento devem ser lidos à luz do Novo. E que a lei cerimonial e civil dada por Deus era especificamente para um povo e um tempo específico. Até aqui, então, fica provado, bíblica e teologicamente falando, que a afirmação de que tatuagem é pecado está totalmente equivocada. E eu sei que alguns vão dizer, mas a Bíblia diz que o corpo é templo do Espírito Santo. Sim, de fato a Bíblia diz isso. Está lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. A Bíblia diz que o corpo é o templo do Espírito Santo. Mas isso nada tem a ver com eu poder ou não poder fazer uma tatuagem. Na verdade, se nós olharmos o contexto do texto, você vai ver que ele está falando, na verdade, de pureza na vida sexual. Os versículos 13, 15, 16 e 18 do mesmo capítulo 6 de 1 Coríntios deixam claro que, no mesmo contexto, esse trecho de 1 Coríntios fala de pureza e coerência bíblica na vida sexual. E nada tem a ver com tatuagem, não pode nem deve ser aplicado assim dessa forma. Seria um erro. Outros vão argumentar, se Deus quisesse que a gente tivesse uma tatuagem, ele já criaria a gente com uma. Esse é outro argumento ainda menos relevante. Afinal, se nós pensarmos assim, não poderíamos mudar a cor do cabelo. Afinal, se Deus me quisesse com outra cor de cabelo, ele teria me criado com ela. Ou também furar as orelhas para colocar um adereço como um piercing ou um brinco. E o que dizer da micropigmentação nas sobrancelhas? Muitas mulheres, membros de igreja, fazem, mas querem condenar ou criticar aqueles que fazem tatuagem, quando na essência, na prática, são a mesma coisa. Então esse argumento, obviamente, não tem sustentação alguma. Sabe outro argumento que não tem sustentação e costumam dizer? Dizer que tatuagem é coisa de bandido. Isso, além de se tratar de preconceito, ainda é um argumento fraco. Embora a tatuagem ela tenha assim, se propagado ali no início do século, fim do século XIX, início do século XX, entre gangues e tudo mais, tem alguma coisinha na história sobre isso, mas antigamente, por exemplo, era usado para identificação, como forma de identificação de povos e tudo mais, só que atualmente ela tem quase que exclusivamente uso estético. Logo, esse argumento também é insustentável. E se nós pensarmos assim, deveríamos lembrar que o mesmo preconceito havia, por exemplo, com guitarra, bateria, instrumentos musicais que foram popularizados no Brasil pela ascensão do rock no estilo heavy metal, ali entre a década de 70 e a década de 90, e que por conta disso eram considerados instrumentos do diabo. As igrejas não aceitavam, diziam que era do diabo. Só passou a ser aceito a guitarra, a bateria, alguns outros instrumentos que tinham familiaridade com rock and roll, só passaram a ser aceitos na igreja pacificamente a partir mais ou menos da década de 90. E hoje toda igreja que você vai tem a música, adoração, louvor utilizando guitarra, bateria e tudo mais. Por isso essa ideia de utilizar a origem da prática da tatuagem como argumento para demonizá-la também é insustentável. Mas vamos lá. Tatuagem, então, é pecado? De acordo com a Bíblia, agora nós sabemos que absolutamente não. Aliás, eu sei que o que eu vou dizer agora pode chocar alguns. Mas eu considero que o líder religioso, em especial o pastor, que ensina ou prega que tatuagem é pecado, está ele, na verdade, em pecado. Porque ou não leu e não estudou como deveria as escrituras sagradas, e nesse caso peca por negligência, ou leu, estudou e está ignorando a Bíblia em nome da sua própria tradição e costumes ali da sua denominação. E nesse caso, pecando por tentar fazer a Bíblia dizer o que ela não diz. Mas é importante eu fazer uma ressalva aqui. Já entendemos que tatuagem não é pecado, isso não pode ser pregado com base bíblica ou dizendo que está na Bíblia, muito pelo contrário. Tatuagem não é pecado. Porém, pode se tornar. É a ressalva que eu quero fazer. Assim como, por exemplo, futebol. Futebol não é pecado, mas
Se eu jogar com maldade, querendo machucar o meu adversário, ele se tornará um pecado pela minha atitude. Assim, tatuagem também não é pecado como qualquer outra coisa. Mas se eu fizer uma suástica nazista, ou tatuar uma cena de sexo explícito, ou apologia à violência, à droga, preconceito ou qualquer coisa ilícita, poderá se tornar um pecado. Então, se alguém pensa em fazer uma tatuagem, é pecado, pastor? Não, não é, mas pode se tornar. Então, pense bem antes de fazer uma. Também pelo fato de que ela é permanente. Claro que hoje existem mecanismos aí para você fazer a remoção de uma tatuagem, mas eles são caros, têm um custo muito alto, são muito doloridos. Talvez não compense pensar nisso. Então, pense muito bem antes de fazer uma tatuagem. E eu sei que tem os casos de pessoas que vão ver esse vídeo e são de uma igreja mais tradicional, mais conservadora. Então, não vai assistir aqui e chegar lá metendo louco, desafiando ou desautorizando seus pastores, seus líderes. Vai com calma, haja com sabedoria, com humildade. Compartilhe sim esse vídeo com eles, se for o caso, ali na conversa, mas mostrando que você está fazendo isso com amor e com respeito, sobretudo. Combinado? Mas e você? Conhece alguém que ainda acha que tatuagem é pecado? Ou que ainda tem dúvidas a respeito desse assunto? Passe adiante esse vídeo, esse estudo, para que essa pessoa também tire as suas dúvidas a respeito de tatuagem. Que Deus abençoe você e até a próxima. Tamo junto!